Salve, meus alunos, professor Luciano na área. Mais uma semana para a aula de Sociologia. Então, espero que vocês tenham tido uma semana boa, tenham estudado bastante, tenham feito todas as atividades. E algo que eu estou percebendo é que muitos alunos não estão assistindo os vídeos. O professor Luciano se debate, tenta fazer o vídeo da melhor maneira possível para não ficar cansativo. Então edita de lá, corta daqui, começa de novo, apaga aquilo que tinha feito. E os alunos não assistem os vídeos. Então assistam os vídeos, por favor. Então o professor Luciano precisa que vocês façam isso por ele. Então, na aula de Sociologia desta semana, nós vamos iniciar o terceiro capítulo. Então, pegue lá a sua apostila de Sociologia, um terceiro capítulo, na página 30, isso, vai lá, pega lá a apostila que está lá debaixo de todas as outras. Então, isso, pega aí mesmo. Então, tá bom. Aí abre na página 30. E você vai ver que aí inicia-se um novo capítulo. Karl Marx, a crítica ao capitalismo. Então, nesse capítulo, nós vamos começar a ver, pode-se dizer que o sociólogo, o filósofo mais famoso realmente de todos os outros, aquele que promove mais debates, aquele que é amado por muitas pessoas usam camiseta de Karl Marx, boné de Karl Marx, amam realmente, defendem tudo aquilo que ele disse. E tem aquelas pessoas que odeiam Karl Marx, que não concordam em nada com o que ele falou, com o que ele escreveu. Então, na aula dessa semana e da semana seguinte, nós vamos ver sobre Karl Marx, por que ele consegue tirar das pessoas esses sentimentos tão antagônicos, tão diferentes como o amor e o ódio. Então, se você já abriu aí a sua apostila, na página 30, na página 31, Karl Marx, aqui esse barbudão, do lado dele, Friedrich Engels, que vai ser alguém assim, um companheiro de Karl Marx, aqueles que vão escrever muitas obras juntos, vão pensar muito juntos. Então vamos lá, né? Então vamos analisar primeiramente quem foi Karl Marx, como que era a sociedade em que ele viveu. Então Karl Marx, ele nasce em 1818 na Alemanha, que naquele momento ainda não era Alemanha, era a Prússia. E ele, durante toda a sua vida, ele vai observar a dificuldade dos trabalhadores, a forma que os trabalhadores eram explorados. E por que ele observa isso? Porque o momento em que ele viveu era o momento da segunda revolução industrial, a revolução industrial da energia elétrica, em que as empresas, os donos das empresas queriam tirar o máximo de seu trabalhador. Então, Karl Marx, durante toda a sua vida, ele observou isso. Ele observava o trabalhador ficar dentro de uma fábrica 12, 14 horas por dia. E cada vez mais quem ganhava dinheiro, quem ficava rico, era o dono da empresa e o trabalhador ficava com uma porcentagem mínima daquilo que ele produzia. Então a sociedade que Karl Marx presencia, a sociedade em que ele vive, era assim. Então a crítica que ele vai fazer realmente é a crítica à sociedade em que ele vivia. Mas Karl Marx, ele estudou bastante, ele não falou assim, eu acho que é isso e acabou e é assim e pronto. Não, ele estudou bastante, todas as conclusões que ele chegou, tudo que ele falou foi fruto de muito estudo. Então Karl Marx, ele vai começar os seus estudos acadêmicos, os seus estudos universitários
Em 1835, ele ingressa na faculdade de Direito. E é na faculdade de Direito que ele vai ter contato assim com a sua grande paixão na vida. Estou falando de uma mulher? Não. Estou falando da filosofia. Então, Karl Marx, na faculdade de Direito, ele vai ter contato com a filosofia. E vai gostar tanto da filosofia que no ano seguinte, em 1836, ele se muda para Berlim, onde inicia o seu estudo na Universidade de Berlim, os estudos de sociologia. E em 1841 ele termina os seus estudos de filosofia. Ele também vai estudar jornalismo e ele vai mudar-se para Londres, onde sim aí ele vai conhecer Friedrich Engels, em que aí um vai acrescentar ao outro muito, muito, muito. Tanto que no ano de 1864, eles vão fundar a Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, ele queria mostrar para os trabalhadores o poder que eles tinham e não sabiam. Então, Karl Marx, essa foi, digamos assim, um resumo da trajetória dele, né? E por que Karl Marx ele é amado e odiado, né? Então, Karl Marx, ele é odiado porque tudo aquilo que ele escreveu, tudo que ele falou, foi colocado em prática em alguns momentos durante o século XX. Então, um momento em que ele não era mais vivo. Ele não pode falar assim, tais pessoas estão colocando aquilo que eu falei de forma errada, não é isso. Então, quando começaram a colocar em prática aquilo que Karl Marx falou, ele não estava mais vivo. Ele não tinha mais como se defender. Então, o maior ponto da história em que colocou as ideias de Karl Marx em prática foi a Revolução Russa, que vai dar origem à União Soviética, mas é que também vai dar origem a um governo autoritário, a um governo ditador, em que isso vai fazer com que muitas pessoas não gostem das ideias de Karl Marx. Mas lembrando, quando isso aconteceu, Karl Marx não estava mais presente para se defender. Na aula em que eu falo de Karl Marx, vocês vão observar que muitas vezes eu defendo, eu me mostro apoiador das ideias dele, mas será que eu sou? Nas aulas de Karl Marx, sim, eu sou. E depois, fora das aulas de Karl Marx, quando nós estivemos estudando outro sociólogo ou outro filósofo, aí eu sou a favor daquele filósofo que eu estou falando naquele momento. Então, como nesse momento estou falando sobre Karl Marx, sou defensor dele e quero que as ideias dele sejam colocadas em prática. Então, quando nós estudarmos agora, talvez você não concorde, talvez você não queira concordar, mas nós temos que estudar. Então, vamos lá. O que Karl Marx ele sempre mostra em suas obras? Karl Marx realmente, embora ele seja associado com o comunismo, com o socialismo, ele fala sobre isso em suas obras? Sim, ele fala sobre isso em suas obras. Mas nas obras de Karl Marx, o que ele mais faz é uma crítica ao capitalismo. Como assim? Por exemplo, ele mostra o quão errado é a sociedade capitalista, o que a sociedade capitalista faz com as pessoas. Então você vai começar a ver agora uns termos como materialismo histórico, materialismo dialético, mais-valia. Então são alguns desses termos utilizados por Karl Marx que eu até coloquei aqui no quadro atrás de mim. Não sei se você consegue ver aí muito bem, né? Então, para Karl Marx, tudo começa com o materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? Dialético, a palavra dialética significa um diálogo, né? Então, Karl Marx fala que a sociedade capitalista, as pessoas se moldam à sociedade capitalista. E ela acaba se conformando
com aquilo que ela vive na sociedade capitalista. Por exemplo, um trabalhador ele se conforma com aquela situação dele. O trabalhador, ele consegue um emprego, trabalha o dia todo, trabalha a semana toda, trabalha o mês todo, recebe o seu salário e ele vai para casa totalmente satisfeito. Tem até aquele ditado que o trabalho dignifica o homem, dignifica o ser humano. Então, quando nós saímos do nosso serviço, que vamos para a nossa casa, nós podemos falar assim, pronto, o dia de serviço foi cumprido, estou dignificado. Então o trabalhador ele acaba se acostumando com essa situação. Então ele recebe o salário dele para ele. Se o salário dá para ele se manter, dá para ele com que ele tenha o que comer, com que ele tenha onde morar, tenha como se locomover, para o trabalhador está muito, muito bom. Então é esse diálogo que a sociedade capitalista tem com o trabalhador. Então se você tem essa condição, está muito bom. Contente-se, acalme-se com essa situação. Já o burguês não, o burguês já tem uma outra dialética com a sociedade capitalista, né? Já tem um outro diálogo com a sociedade capitalista. O burguês, ele tem como aprender, ele quer aprender como cada vez mais ganhar dinheiro. Cada vez mais fazer aquela sua indústria, aquela sua empresa progredir. Então, o materialismo dialético é isso, é como que cada pessoa, de acordo com a sua posição social, essa pessoa vê o mundo. O trabalhador vê o mundo de uma forma, se conforma com o mundo de uma forma, o burguês já é diferente, já tem uma outra visão, quer outras coisas. Então, Karl Marx fala que o materialismo dialético é isso, como que cada pessoa se vê no mundo capitalista. Já o materialismo histórico, quando Karl Marx fala sobre materialismo histórico, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que durante toda a história, por isso que materialismo histórico, durante toda a história sempre teve uma disputa entre duas classes. Por exemplo, lá no Egito, tinha os nobres, que era faraó, a família do faraó, os sacerdotes, e tinha os escravos. Então, a sociedade lá no Egito, existia uma briga entre essas duas classes, a classe de escravo e a classe dos nobres. Se nós formos lembrar de Roma, lembra aí que você estudou a sociedade romana. Lá na sociedade romana tinha os patrícios e os plebeus, que também eram classes que acabavam brigando, que tinham diferenças entre elas, que tinham objetivos totalmente diferentes. Depois, na Idade Média, se você se lembrar do feudalismo, existia os camponeses e os nobres, o senhor feudal, em que também tinha muitas e muitas diferenças entre eles, a visão de mundo era diferente entre eles. E na nossa sociedade atual existe o burguês. Quem é o burguês para Karl Marx? O burguês é o dono dos meios de produção. O que são os meios de produção? São as fábricas, são o comércio, é aquele que produz algo, é aquilo onde tem as ferramentas para se produzir algo. Então, os burgueses e do outro lado, o proletário. Quem é o proletário, segundo Karl Marx? É aquele que vende a sua força de trabalho. Então, para Karl Marx, durante toda a história, sempre teve duas classes antagônicas, duas classes totalmente diferentes, que brigavam por interesses diferentes. Então, nisso foi um processo contínuo, né? Sempre teve as diferenças em toda a história entre duas classes. E algo interessante que Karl Marx vai falar, que na sociedade
capitalista, na sociedade industrial que ele vivia, ele mostra que tudo girava em torno da fábrica. Por exemplo, uma cidade onde tenha uma fábrica assim muito importante. Aqui em São Paulo, o maior exemplo para nós é o ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, onde as indústrias automobilísticas foram lá e montaram a sua fábrica, as suas fábricas. Então, para Karl Marx, é como se tudo fosse desta forma. Como assim? Por exemplo, nas cidades do ABC que eu acabei de citar, as pessoas passam a ir morar nessas cidades. Mas por que as pessoas foram morar nesta cidade? Elas são cidades bonitas, tem muitas belezas naturais, tem praias, tem rios. Será que é isso? Não. Por que as pessoas foram morar nessas cidades? Por causa das indústrias que estavam ali. Então, o ponto central é a indústria. Para Karl Marx, o ponto central de tudo sempre vai ser a indústria, sempre vai ser a fábrica. Mas nessas cidades existem pessoas que fazem outras coisas? Sim. Existem aquelas pessoas que cultivam verduras, que têm o seu supermercado. Mas por que as pessoas têm ali o seu supermercado, a sua quitanda? Por que tem isso naquelas cidades? Porque tem as pessoas morando. E as pessoas estão morando por causa das fábricas. Nessas cidades tem pessoas que trabalham de motorista de ônibus, de cobrador de ônibus, tem. Mas as pessoas utilizam o ônibus para ir para o trabalho na fábrica. Utilizam o ônibus para ir para o seu trabalho que é no supermercado, mas o supermercado atende pessoas que trabalham na fábrica. Então, para Karl Marx, não esqueça disso. Para Karl Marx, a fábrica no capitalismo é o centro de tudo. Tem até uma frase que ele usa em um de seus livros, o Manifesto Comunista, que ele chama de a fábrica de a grande majestade. Então, para Karl Marx, tudo gira em torno da fábrica. E a fábrica, ela dá sustento a quem? Ela dá sustento aos trabalhadores, ao proletário? Sim, um sustento mínimo. Mas a fábrica, ela sustenta quem mesmo? A fábrica sustenta o dono daquela fábrica, o dono daqueles meios de produção. Então, Karl Marx mostra que tem que se mudar esta visão. As pessoas têm que ser conscientes daquilo que elas estão fazendo. Por exemplo, o dono da fábrica, é ele que ganha muito dinheiro, mas é ele que trabalha? Então isso é muito interessante. Então, para Karl Marx, as pessoas, o trabalhador, tem que ganhar esta consciência. Por isso que ele fala, trabalhadores univos. Em que sentido? Por exemplo, a fábrica funciona por causa dos seus trabalhadores. Se o dono da fábrica foi embora, a fábrica vai continuar funcionando? Vai. Mas e se os trabalhadores forem embora? Se os trabalhadores cruzarem os braços? Se os trabalhadores disserem que não mais vão trabalhar, a fábrica vai funcionar? Não. Então, Karl Marx, a todo momento, ele quer mostrar isso para os trabalhadores. A sociedade vive em torno da fábrica e quem ganha com a fábrica é sempre o dono. Mas quem faz tudo isso funcionar é você, trabalhador, é você, proletário. Então, Karl Marx, a todo momento, quer mostrar isso para as pessoas. É bem interessante, tem até uma charge bem legal sobre isto, que eu vou tentar passar no vídeo aí para vocês.
E essa frase, estão dois rapazes, essa charge, essa história em quadrinhos, tem dois rapazes conversando e um fala assim: o que disse é este homem? E aponta para um funcionário. Aí o dono da fábrica diz assim: eu falei para ele que ele trabalhasse mais depressa. Aí o outro pergunta: quanto é que você paga a ele? R$ 20 por dia. E onde você vai buscar o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria, responde o dono da fábrica. E quem faz a mercadoria? O dono da fábrica responde: é ele, o trabalhador. E quanta mercadoria faz ele por dia? Bem, ele faz mercadorias num valor de R$ 240. Aí o outro vai raciocinar com o dono da fábrica: então não é você que lhe paga, mas é ele que lhe paga R$ 220 por dia, para que você diga a ele que ele tem que trabalhar mais depressa. Aí o dono da fábrica pensa: Bem, o dono da fábrica responde: mas sou eu o proprietário das máquinas. E como conseguiu essas máquinas? O outro pergunta. Vendi a mercadoria e comprei as máquinas. E quem fez a mercadoria? O outro pergunta. Aí ele olha para os funcionários e fala assim: fala baixo, eles não podem perceber isto. Então Karl Marx queria que as pessoas, queria que o trabalhador percebesse isso. Karl Marx queria que todos tivessem consciência de classe. Olha a sua situação, olha a sua posição no mundo. Não é os escravos que dependem do Senhor, é o Senhor que depende dos escravos. Trocando para a nossa sociedade, né? Não é o trabalhador que depende do dono da fábrica. O trabalhador pensa assim: eu preciso desse emprego, eu preciso desse salário. Se eu não tivesse emprego, se eu não tivesse salário, eu não vou ter como viver. Então Karl Marx queria que as pessoas mudassem esse pensamento. É o contrário, Karl Marx fala, é o contrário. Muda essa ideia, muda essa ideologia, vira aí a página assim, vira tudo. Porque é o contrário, é o dono da fábrica que precisa de você. Você vive sem ele, mas ele não vive sem você. Então Karl Marx a todo momento queria mostrar isso para as pessoas. Nós vamos continuar a aula sobre Karl Marx? Vamos, na próxima semana continuaremos. Eu vou parar agora, senão o vídeo acaba ficando muito longo, acaba ficando cansativo. Então eu paro aqui e na próxima semana nós continuaremos a falar sobre Karl Marx. Então obrigado mesmo por ter assistido este vídeo. Fiquei muito feliz com a sua presença. Eu estou vendo você aí. Então na próxima semana continuaremos. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua atenção e piririm e pororom. Um grande beijo e um grande abraço do professor Luciano. Voltei só para falar que na próxima semana nós continuaremos a falar sobre Karl Marx, como eu disse, e aí nós vamos ver melhor alguns aspectos que Karl Marx fala sobre socialismo utópico, socialismo científico, sobre mais-valia, embora a charge que eu falei para vocês, a charge que vocês viram é a mais-valia. Então, o dono da empresa sempre vale mais do que os seus trabalhadores. Então, Karl Marx quer a inversão dessa mais-valia, né? Os trabalhadores têm que valer mais, mas na próxima semana nós veremos mais sobre isso. Então, não fique preocupado, talvez aí nas atividades você tenha que escrever um pouco isto, mas semana que vem você vai ter uma ideia melhor do que é, e aí você também já respondeu as questões, vai estar assim, até um pouco mais antenado sobre esse assunto, e nós continuaremos a falar sobre Karl Marx. E as aulas sobre Karl Marx, elas são bem interessantes, assim, para você chamar pessoas da sua família para assistir junto aí com você. Chama seu pai, chama sua mãe, chama seus irmãos, quem tiver acessível aí que possa
assistir essas aulas junto com você, é bem legal, para que você possa debater sobre Karl Marx. Será que ele tem razão? Será que ele não tem razão? Mais isso e mais aquilo. Então chame aí as pessoas de sua família imediata, aquelas pessoas que estão aí acessíveis nesse momento, para que possa assistir esta aula junto com você. Depois do que eu estou falando aqui a vocês, eu vou passar um outro vídeo. Assista também, é bem interessante, que vai também colaborar com aquilo que nós vimos na aula de hoje, né? Então, não esqueça, o que Karl Marx queria? Karl Marx fazia uma crítica ao capitalismo e falava que a visão do trabalhador tinha que mudar. Que o capitalismo moldou o trabalhador, que o capitalismo faz o trabalhador ter aquela visão limitada, tem esse diálogo com ele. Mas Karl Marx queria que isto mudasse, que isso tinha que mudar. Então não esqueça. Tempos Modernos, de 1936, é um marco na filmografia de Charlie Chaplin. A linha de montagem da fábrica que o filme retratou havia acabado de nascer na época em que viveu Karl Marx. Marx era alemão e viveu de 1818 a 1883. No século XIX, período em que o capitalismo industrial estava se consolidando na Europa. As máquinas se disseminavam, operadas por trabalhadores assalariados. No filme Tempos Modernos, o Carlitos operário, criado por Charlie Chaplin, evidencia como na fábrica capitalista ocorre a exploração do trabalho que os operários realizam, justamente o ponto de partida para a discussão e análise da sociedade capitalista de Marx. Que concepção de sociedade Marx descreveu a partir da observação do mundo capitalista? O que ele trouxe de novo, especialmente para a sociologia? Para responder a essas perguntas, fomos a Sabaúna, um distrito isolado de Mogi das Cruzes, a menos de 70 quilômetros de São Paulo. Aqui, a economia gira em torno de uma única fábrica. São 320 empregos para uma população de 5 mil pessoas. Seria para o Marx, no século XIX, uma típica cidade operária. Porque no século XIX as cidades, em geral, se reuniam em torno de uma fábrica ou de uma mina. O professor de Ciências Sociais, Antônio Carlos Mazeu, da Unesp de Marília, nos acompanha. As perguntas sobre Marx e a sociologia também nos levaram ao encontro de um dos mais renomados pesquisadores em sociologia do país, Gabriel Kohn, da Universidade de São Paulo. O professor Kohn vai ficar conosco neste e nos próximos 2 programas, sobre outros 2 autores clássicos, Max Weber e Emile Durkheim. Primeira pergunta a ele: que importância a obra de Marx tem para a sociologia? Olha, houve uma época até que se dizia que ele não tinha importância nenhuma, viu? Porque ele era considerado um economista, um filósofo, sei lá, um grande revolucionário, mas ninguém diria que ele tivesse contribuição para a sociologia. Que, aliás, quando ele escreveu, etc. e tal, pouco mais existia do que o nome inventado pelo Comte, um autor contemporâneo do Marx, que o Marx não gostava especialmente, ele tinha antipatia pelo Comte. Até porque, na perspectiva do Marx, era muito conservador, etc. Kohn se refere ao filósofo francês Auguste Comte, que em torno de 1830 foi o primeiro a usar o termo sociologia. No entender do Marx, o capitalismo produz uma primeira relação social fundamental, da qual derivam N outras, que é a relação de assalariamento, a relação de compra e venda de força de trabalho, que não é uma relação natural, ela teve que ser inventada. Alguém tem a indústria, alguém tem capacidade de trabalhar, a relação que se estabelece é eu vendo minha capacidade de trabalho para quem tem a indústria. Essa relação é central. Quer dizer que quando o pesquisador Flávio Sais, no programa sobre capitalismo no Brasil, disse: a ideia do trabalho assalariado seria, vamos dizer, o núcleo da concepção de capitalismo. Então, ele estava pensando de acordo com as descobertas de Marx. A história de Sabaúna se confunde com a expansão do capitalismo no Brasil.
lugar de passagem da antiga ferrovia São Paulo-Rio de Janeiro, era ponto de parada obrigatório para o abastecimento dos vagões com a produção agrícola local. Qualquer sociedade capitalista vai ter como desde a sua origem, vai ter como fundamento a ferrovia. Por que a ferrovia? Porque a ferrovia, antes de mais nada, é um instrumento de circulação da produção. Hoje, a estrada de ferro não transporta mais produtos agrícolas. A produção da fábrica de aquecedores, tomadas e chuveiros elétricos sai daqui pela rodovia Presidente Dutra, que praticamente acabou com o transporte ferroviário. O trem é usado apenas para o transporte de carga. A fábrica é a principal fonte de renda dos habitantes de Sabaúna. Sabaúna, ela está numa área de preservação. Então não podemos ter unidades fabris aqui, a não ser essa que já existia quando essa legislação foi feita, né? Eu diria até que a gente, olhando alguns setores da produção, lembra aquele famoso filme do Chaplin, em tempos modernos, né? Onde exatamente o trabalhador enlouquece pelo trabalho repetitivo. E ele enlouquece, lembra que o Chaplin sai apertando o botão, ele vê um vestido, vê os botões, ele vai querer apertar o botão do vestido da mulher. Marx, ele tem, como todos os grandes autores, tem um grande problema. O problema dele era, como é que eu posso explicar a dinâmica extraordinária dessa sociedade que se transforma de uma maneira verdadeiramente revolucionária por força de mudanças econômicas que tem como propulsor uma determinada classe, um determinado conjunto de pessoas. Eu não estou definindo com precisão, mas enfim, tem como propulsores o conjunto dos capitalistas, o conjunto daquilo que ele chamaria a classe burguesa. Como é que essa coisa caminha? Quais são as tendências? O que ela está produzindo? Quais são os limites disso? No capitalismo, o trabalho é livre, né? O trabalhador vende a sua força de trabalho e o empresário capitalista compra a força de trabalho. É uma sociedade baseada na propriedade privada dos meios de produção e é uma sociedade fundamentalmente organizada em função da produção de mercadorias. Então, obviamente, isso implica numa necessidade de um trabalho livre e de um trabalho transformado em mercadoria. Então, obviamente, que o Marx, quando vai analisar a construção da categoria trabalho, ele vai dizer, olha, toda forma social tem uma forma histórica de trabalho e no capitalismo, como elemento central, é o trabalho livre e a venda da força de trabalho que move, vamos dizer assim, a estrutura social. O comprador da força de trabalho consome-a, fazendo o vendedor dela trabalhar. Este, ao trabalhar, torna-se realmente no que antes era apenas potencialmente. Força de trabalho em ação. Trabalhador. Para o trabalho reaparecer em mercadorias, tem de ser empregado em coisas que sirvam para satisfazer necessidades de qualquer natureza. Por isso, temos inicialmente de considerar o processo de trabalho a parte de qualquer estrutura social determinada. O que acontece no capitalismo? Primeiro, o trabalhador não tem mais os meios de produção, ou seja, não tem os instrumentos de produção. O trabalhador vende só sua força de trabalho. Então, eu quero trabalhar. Pois não, o que o senhor sabe fazer? Eu sou marceneiro. Eu não tenho a madeira, eu não tenho o machado, eu não tenho a serra, eu não tenho a plaina, eu não tenho nada. Eu chego na fábrica, a fábrica me fornece tudo. Ó, todos os instrumentos de produção estão aqui. Você vai pegar a sua capacidade de trabalho, vai utilizar os meus instrumentos e vai produzir. Isso que são os meios de produção. Um dos grandes lances de gênio dele é que ele não falava simplesmente em produção. Eu quero ver qual é a produção. Ele não falava simplesmente no trabalho.
Ele falava no modo de produção. Quer dizer, como é que se organiza isso? O que significa o seguinte: que tipo de relações sociais estão envolvidos numa certa maneira de produzir que usa tais recursos, tais tecnologias, tais matérias-primas e, claro, tais trabalhadores e tais proprietários de indústria, né? Porque é o homem que está o tempo todo em busca das relações sociais, não necessariamente daquelas que você vê à tua volta, mas daquelas que estão escondidas por trás do modo como se apresentam as coisas na sociedade em que nós vivemos, né? Era esse o grande argumento dele. Quer dizer, não fique olhando só para as relações que você vê às tuas voltas. Procure aquelas que estão escondidas. Porque se você descobrir as que estão escondidas, você vai entender melhor as que você vê à tua volta. Ele é o mais visceralmente sociológico dos grandes clássicos. Por isso, a análise de Marx do capitalismo vira uma análise da sociedade capitalista. Então veja qual é a lógica. Se o trabalho é a essência humana, se o homem é produto do seu trabalho, quando o ser humano que vai numa fábrica e vende a sua força de trabalho e tem expropriado uma parte dessa força de trabalho, que não lhe é paga, o Marx vai chamar isso é uma alienação do trabalho humano. Então uma parte do seu trabalho está alienada. Por quê? Porque quando a gente pensa no trabalho humano, nós pensamos no resultado do trabalho. Então você imagina, isso o Marx vai chamar de processo de produção de mais-valia. Tentando exemplificar. Se eu faço um contrato com um capitalista, olha, eu vou trabalhar 8 horas por dia e vou receber R$10. Nessas 8 horas por dia, em 4 horas de trabalho, eu já paguei meus R$10, o qual eu recebo. Aí eu trabalho mais 4 horas, que são mais R$10 que eu estou produzindo. Só que esses mais R$10 não vêm para mim, vão para o capitalista. O Marx vai dizer o seguinte: isto é uma expropriação do trabalho humano, e essa expropriação do trabalho humano eu vou chamar de mais-valor, ou mais-valia. O que o capitalismo está produzindo? O capitalismo é uma criação histórica de uma determinada classe social. A burguesia proprietária dos meios de produção. Ela tem que se relacionar com quem efetivamente produz. Ao se relacionar e colocar esse pessoal nas empresas, nas fábricas e tal, ela é obrigada a trazer para perto e organizar, de alguma maneira, esse conjunto que estava disperso por aí de trabalhadores diretos na produção. Resultado: o capitalismo produz, além de produtos materiais, além de mercadorias, produz uma nova configuração social. Para começo de conversa, uma nova classe. Ele sugere que, se o capitalismo gera uma nova classe que pode se orientar, combinar, organizar seus interesses de uma maneira que não tem compromisso algum com a manutenção da ordem capitalista, então na cabeça dele isso significa o seguinte: inexoravelmente, em algum momento, essa nova classe vai fazer valer a sua capacidade e os seus interesses. E vai gerar um outro tipo de sociedade. Marx, sem dúvida, apostava nesse outro tipo, uma sociedade de tipo socialista, que você não tivesse mais compra e venda de força de trabalho, não tivesse mais apropriação privada do trabalho, e na cabeça dele, tendencialmente, não teria nem mais o Estado como grande órgão coordenador da sociedade. Socialismo seria a realização inteira da ideia de sociedade, que significaria, no caso, associação livre de homens livres, não sujeitos a qualquer tipo de dominação externa. Isso seria, na cabeça de um autor como Marx, a realização plena da sociedade. Esse é o modelo, digamos, ideal que ele tinha na cabeça. Ele achava que havia condições históricas para, claro que num processo bastante longo, chegar a isso. Dessa análise de Marx, nasceram no século XX as correntes de pensamento chamadas marxistas, que dizem lutar pela criação de uma sociedade em que homens não explorem outros homens. Em 1917, a Revolução Russa, baseada no marxismo, buscou colocá-las em prática. Juntaram-se à União Soviética países do leste europeu que, em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, passaram a ser chamados de Cortina de Ferro. Metade da Alemanha de Marx fez parte da Cortina de Ferro. A queda do Muro de Berlim, em 1989, simbolizou o fim da União Soviética.
72 anos depois de sua criação. A primeira tentativa histórica de realizar aquilo que real supostamente era o propósito do Marx não funcionou. Na realidade, foi efêmera, em termos históricos foi uma coisa minúscula. 70 anos não é nada para a história. Foi uma espécie de espirro dentro da história. Eu não estou, com isso, desqualificando, é claro, eu estou me referindo, sem dúvida, à Revolução Soviética. Não estou desqualificando como fenômeno histórico, é importantíssimo, tem marcas gigantescas no século XX, e não só negativas, certamente não só negativas, muitas positivas, mas tem que considerar isso. Quer dizer, não é por um ato revolucionário assim, meio voluntarista, que você muda esse negócio. Então temos que considerar que o capitalismo está aí, está firme, e não há, a não ser que você tenha uma concepção totalmente catastrófica, não há muita perspectiva de uma mudança no curto prazo, e nem seria desejável. Nessa sociedade capitalista analisada por Marx, a educação tem um papel decisivo. A primeira criança que nós trabalhamos, quem foi? Ele não tem, pessoalmente, uma reflexão sistemática sobre educação. Mas a tendência maior do Marx e dos seus seguidores é de desenvolver uma visão crítica sobre os limites da educação na sociedade contemporânea, que, no entender deles, estaria demasiado voltada para a reprodução das condições já dadas de vida social e não suficientemente voltada para criar indivíduos capazes exatamente de ir além, de transcender isso, né? E o que Marx pensaria do mundo de hoje? Olha, o Marx ficaria espantado por dois motivos, segundo a minha avaliação. Primeiro, ele diria o seguinte: tudo aquilo que eu avaliei, que eu analisei, está acontecendo, né? A mercadoria se transformou, não é mais um fetiche, mas é uma reificação. O mundo vive uma reificação. Todas as relações sociais se mercantilizaram, não é? O Marx imagina o Marx caminhando pela Avenida Paulista e olhando as revistas de mulheres nuas. Ele iria dizer: está aí o ser humano que virou mercadoria de vez, se vende pessoas nas ruas, não é? Ele diria que a mais-valia se realiza hoje de uma forma brutal, de que há uma concentração, de que houve aquilo que ele dizia que era uma tendência, aconteceu, a fusão do capital financeiro com o capital industrial, que é o capital monopolista do mundo contemporâneo, não é? E também iria dizer o seguinte: puxa vida, essas experiências socialistas falharam, e falharam muito. O pensamento marxista se defronta, entre outras coisas no momento, com o seguinte problema: a forma tradicional de construir uma alternativa histórica ao predomínio unilateral da sociedade capitalista, que seria a organização política de uma poderosa classe trabalhadora, de um poderoso proletariado, essa condição não existe mais. A classe trabalhadora está na defensiva, perdeu as suas condições de negociação, e não é uma força, e não será em futuro próximo. Os trabalhadores da produção não serão uma força capaz de mudar a sociedade. Então, essa alternativa se foi. O problema é qual é historicamente a alternativa possível e como é que ela pode se organizar. A partir de que indicações, por que modos, nacionalmente, internacionalmente, localmente, em nome de que bandeiras e por aí vai.